Os irmãos podem adiantar, abrindo a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4. Semana passada nós expusemos aos irmãos do verso 1 ao 16, e hoje pretendemos expor o restante do capítulo, entrando pelo capítulo 5 até o verso 2. Efésios 4, a partir do verso 17. Eu vou convidar você para colocar-se de pé comigo em reverência às Escrituras, para nós fazermos a leitura desse texto. Diz a palavra: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo ao nosso coração. Santo Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez, ó Deus, invocamos o seu nome, pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, fortaleça a nossa alma, enriqueça o nosso espírito com a sagrada lavagem da tua palavra. Ó Deus, que essa palavra venha nos instruir, nos informar, nos orientar sobre como devemos proceder em sua casa, como nascidos de novo, como filhos do Senhor, regenerados pelo teu Espírito. Concede-nos a sua misericórdia, a sua graça, a sua virtude sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amigos podem tomar assento.
E antes que a gente faça a exposição desse recorte bíblico, apenas um lembrete, levantar-se na hora do culto, meus queridos irmãos, tira a atenção das pessoas que estão ao seu redor. E a não ser que seja por questão de que você tem um bebezinho, ou por questões emergenciais, eu vou pedir que você contenha-se nesses próximos 45, 50 minutos de exposição da Palavra de Deus, que é mais ou menos no entorno do tempo de metade de uma partida de futebol. Quando a pessoa está ali vendo o seu time jogar, fica quietinho no sofá ou sentado na cadeira até o juiz dar um término daquele período. Então, eu peço a mesma coisa, peço que os irmãos honrem a palavra do Senhor e honrem a instrução do Espírito e aquiete seu coração, sua alma. Abra sua Bíblia, acompanhe-me no texto, eu vou fazer uma exposição versículo a versículo, tendo em vista nessa manhã a santificação da igreja, a santificação do povo de Deus, mesmo porque a Bíblia Sagrada nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma igreja pode tranquilamente sobreviver fora de todos os limites e padrões que a atualidade impõe. A igreja pode sobreviver sem um projetor, ela pode sobreviver sem a amplificação sonora. Há muitas igrejas espalhadas no mundo inteiro que não têm a facilidade que nós temos. Irmãos que nesse momento estão dando a sua vida para servir a Cristo, gente que está saindo de longas distâncias para vir à igreja a pé. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui um dos pregadores de uma conferência na Beira. Beira é uma cidade no centro-norte de Moçambique. E eu perguntei ao missionário que estava hospedando aquela conferência, vinha pastores praticamente de toda a região, famílias inteiras vinham atender a conferência. E eu me lembro de ter perguntado a ele a que horas começaria os trabalhos, que horas eu devo estar pronto. Ele deu assim um pequeno sorriso, ele diz assim: nós temos um horário onde nós temos a intenção de começar, pastor. Mas como é isso? Eu perguntei. Ele disse: porque ninguém usa relógio aqui, né? Ninguém tem relógio para usar. Então, nós marcamos aí no cair da tarde. E o cair da tarde pode ser de 4 horas até às 6. Nós temos hora para iniciar, mas não temos hora para terminar. E aí ele parou e ficou me contando mais ou menos qual era o trajeto de alguns pastores, e começou a citar o nome desses pastores, e diz: o pastor fulano de tal vem de tal região, ele tem que pernoitar no meio do caminho, ele vem com a família inteira, vem a pé dessa região, para a conferência. Então, alguns já saíram há 2 ou 3 dias atrás, estão no meio do caminho, vindo para a igreja, enfrentando diferentes perigos, como os perigos de ataque de leões na savana africana. Nenhum de nós sofre ou melhor, se expõe a um perigo tão grande para estar na igreja quanto esse. E nenhum de nós temos que vencer tantas dificuldades para estarmos juntos,
O fato é que na hora do culto, depois de meia hora, 40 minutos, a gente louvando a Deus, adorando a Deus ali no meio do culto, não é? E eu vi o entusiasmo daquela gente, era um entusiasmo assim incomum para quem já estava na estrada há 2, 3 dias. Foi a partir dessa conferência que a minha igreja em Joanesburgo procurou prover bicicletas para que esses pastores pudessem ser agraciados para virem à sede da missão, se alimentarem de quando em vez nos encontros que havia entre os missionários. Então, amados irmãos, o que nós vivemos, o que nós temos de conforto, talvez esse seja um grave problema, porque nós nos habituamos muito aos confortos da vida e acabamos nos esquecendo da razão número 1 pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para servir a Cristo, para sermos instruídos na verdade, para sermos de alguma forma trabalhados no coração, no meio da jornada, para que a gente nunca perca o ritmo da nossa caminhada junto ao encontro de Jesus no dia final. Amém, meus amados? Então vamos lá, vamos começar. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo estava se dirigindo a um corpo gentio, porque eles não eram judeus de nascimento. Era uma cidade estrangeira que, aliás, hospedava um culto que era um culto que, na verdade, ameaçava a fé de toda a gente na Ásia Menor. Eles hospedavam o culto a uma deusa chamada Diana. Era uma estátua muito feia. Para você ter uma ideia, era uma estátua pequena, de a volta de 1 metro, 1,20 m de altura, e era uma estátua cheia de seios, uma fileira de seios de um lado, outra fileira de seios do outro lado, e era um culto que mobilizava toda a Ásia Menor. E o apóstolo Paulo sabia que, como uma cidade que vivia da religião, era uma cidade não somente gentia, mas que andava segundo todo o curso do mundo e especialmente o curso da cultura local. O apóstolo Paulo vai nos dar uma rápida elucidação de como as pessoas estão e se comportam no meio de uma cultura caída, no meio de uma cidade religiosamente desviada, uma cidade religiosamente descontextualizada com a fé cristã, e que havia recebido há pouco tempo a visita apostólica e a pregação da palavra de Deus naquele lugar. Um grupo de discípulos havia recebido a graça do Espírito Santo. Um grupo de discípulos, logo a seguir a esse mergulho numa vida cheia do Espírito, foram envolvidos também em todo a liturgia e nos sacramentos da fé. Essa igreja foi abençoada com o batismo nas águas, e depois, certamente, o apóstolo Paulo reuniu todo o corpo discipular dessa igreja no entorno de uma liderança, e por 3 anos permaneceu na cidade de Éfeso, pela manhã, anunciando a palavra de Deus numa escola de filósofos, conhecido como Escola de Tirano. Nessa escola ele debatia sobre filosofia e fé,
Nós, às vezes, imaginamos que esse debate intelectual da fé é um debate só de dias de hoje. Não, esse debate intelectual da fé já foi muito antes de nós. O apóstolo Paulo, pela manhã, tinha mais ou menos um curso de filosofia cristã acontecendo na escola de Tirano. E à noite ele se revezava de casa em casa, de grupo pequeno a grupo pequeno, de culto no lar a outro culto no lar, e assim a igreja de Éfeso ia sendo formada, ia sendo discipulada. E o apóstolo Paulo diz para nós aqui no versículo 12, não mais andeis como andam os gentios. Quer dizer, nós sabemos que tipo de vida tínhamos antes de recebermos a iluminação do Evangelho. Como nós vivíamos a nossa vida, quais eram as nossas crenças e quais eram os nossos conceitos de vida. Ele sabe muito bem e consegue tocar muito bem nesse coração, no coração desse assunto com a igreja. Parece que é chover no molhado ou repetir mais uma vez, mas todos nós precisamos atender para o fato de que a cultura que vivemos é uma cultura caída, é uma cultura sem Deus, sem Cristo. Religiosidade vai se desenvolvendo à margem dessa cultura, religiões vão nascendo, vai havendo um comportamento mais ou menos uniforme naquela sociedade, para o qual nós precisamos atentar que nós não devemos mais hoje, como discípulos de Cristo, andar como andávamos outrora. Então, se antigamente a gente vivia sob aquele conceito fundamental de samba, suor, futebol e sexo, era a vida da gente antes de virmos a Jesus, agora não vivemos mais de samba, futebol e sexo. Agora o nosso coração foi renovado e o apóstolo Paulo diz que esse tipo de andar segundo a cultura é andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, é entregar os seus pensamentos ao sabor desses ventos vaidosos da vida, que vão enfatizando muito mais prazer do que uma vida agradável a Deus. Diz no verso 18, ele continua definindo mais ou menos como são essas pessoas que vivem ao sabor dessa corrente cultural, ou a corrente do mundo ao seu redor. Diz que essa gente é obscurecida de entendimento. Você fala, você explica, você durante anos e anos, às vezes, as exorta na igreja com respeito a esses padrões e com respeito às ameaças que estão ao seu redor, à fé que eles acreditam ter no coração. E a Bíblia nos mostra que se existe uma área desafiadora a vencer, é o entendimento humano. Talvez nem mesmo algumas pessoas que já estão habituadas à vida da igreja conseguem vencer esse obscurantismo mental, essa falta de entendimento na mente. Você às vezes explica, abre a Bíblia, coloca o texto diante da situação, mas elas não compreendem, elas não entendem. E não entendem por quê? Porque estão obscurecidas no seu entendimento. Note que essa expressão, obscurecimento de entendimento, é uma expressão associada a uma vida antes de Cristo, a uma vida como gentio, como um estrangeiro, um estranho à aliança de Deus. Esse é o sentido da palavra gentio aqui.
alguém que é estranho à aliança, ao pacto, aos elementos que regem a relação entre Deus e os homens naquele momento da história. Diz que eles são obscurecidos de entendimento, têm uma mente, digamos, obscura para perceber a luz da palavra de Deus. Diz que eles também são o quê? Alheios à vida de Deus. Eu estou no verso 18, estou indo versículo por versículo, trabalhando com os irmãos nessa manhã, mais ou menos como se come um elefante. Sabe como se come um elefante? Uma mordida de cada vez. Então, a gente está aqui como que tomando prazer dessa refeição, comendo o elefante, um pedacinho de cada vez. E o apóstolo Paulo está nos colocando exatamente no cenário real de uma vida santa. É que você pode ver a Deus como um pobre. Você pode um dia ver a Deus como jovem ou como muito velho, mas você não poderá ver a Deus sem a santificação. Então, entenda que essa exortação é uma exortação que tem reflexo na eternidade. Aqui não é o pastor querendo alinhar todo mundo na igreja à sua maneira. Aqui é a palavra de Deus revelada a nós, forjando em nós o caráter de Cristo, forjando em nós a imagem de Jesus. Quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador, há um universo de uma nova vida diante de nós a ser explorado. E esse universo só pode ser explorado se a gente entender claramente o que é santificação. O apóstolo Paulo diz que quem não entende, quem está envolvido nos conceitos e preceitos do mundo de então, são pessoas obscurecidas na mente, são pessoas alheias à vida de Deus. Portanto, Deus é um personagem que surge no cenário somente em ocasiões decisivas, difíceis da vida. Deus só surge no meio das tragédias. Não, espera aí, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma vida ou um estilo de vida para todos aqueles que querem servir a Deus, para todos aqueles que querem andar com Deus. E esse estilo de vida é diametralmente oposto à vida anterior, à vida que nós tínhamos, abraçando todos esses elementos da cultura e nos esquecendo da vida divina. Então eles são obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. É por isso que é tão importante o momento da pregação, e é por isso que há um atentado diabólico no momento da pregação. Jesus chega a dizer que ele é o ladrão da semente, o pregador está como um semeador, semeando o terreno do seu coração, e o diabo é o ladrão da semente. Na parábola lá das sementes, Jesus diz que ele é a ave do céu que vem comer a semente enquanto ela é semeada. Portanto, se há alguma coisa que o diabo se opõe, e opõe-se de forma silenciosa, aqui na nossa mente, é ao ensino das Escrituras. Então eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, não tomam conhecimento de como as coisas devem acontecer na vida do crente, e com isso eles vão acumulando apenas um tempo de membresia na igreja e não necessariamente um tempo onde o Espírito possa transformar sua mente, seu coração segundo Deus. Diz que esse tipo de comportamento também revela uma espécie de dureza do coração.
pela dureza do seu coração, diz o apóstolo Paulo, mencionando ou fazendo referência ao pensamento gentio, ao pensamento dessa gente que está envolvido nesses inúmeros discursos conceituais do tempo em que nós vivemos. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma agenda aí LGBT combatendo de frente os elementos bíblicos sobre casamento, família, pureza de coração. Todos esses elementos bíblicos são combatidos abertamente e, aliás, há inclusive uma celebração, como na semana passada o nosso amado João colocou aqui no seu sermão à noite, um dia onde eles celebram o orgulho gay, e agora não somente um dia, mas um mês inteiro, um período inteiro celebrando o orgulho gay, onde você vai ter canais de televisão tendo a sua logomarca colorida, programas de televisão onde casais gays estão apresentando o programa, e tudo isso faz parte desse cenário que o apóstolo Paulo chama de obscurantismo mental. São obscurecidos de entendimento. Você pode abrir a Bíblia, você pode dar razões, inclusive razões legais para que não haja um ataque frontal aos casamentos, porque nós hoje temos razões naturais para nos opormos a esse tipo de movimento na sociedade. Por exemplo, eles não fazem ideia, o jovem, por exemplo, universitário, não faz ideia que, por exemplo, para pagar um aposentado, é necessário que 10 estejam trabalhando. 10 pessoas estejam trabalhando para pagar uma aposentadoria. Agora imagina, se não nasce mais seres humanos, se os casamentos estão todos eles construídos no entorno do prazer sensorial e não sobre a gloriosa missão de encher a terra e habitar nela, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer e os aposentados vão ficar sem poder receber. Portanto, o mundo anuncia num funil que nós não sabemos qual é o tempo, que se continuarem a andar nesse obscurantismo mental, não se conseguirá mais o poder público fazer frente e dar fundamento a tudo aquilo que está garantido em lei. Então, nós estamos vivendo uma ameaça que está muito perto da gente, na vida e na mente dos nossos filhos, na vida e na mente dos jovens, inclusive jovens que fazem parte da igreja, estão aqui na igreja e conseguem dialogar com essa agenda LGBT com uma certa tranquilidade no coração. Mas eu quero colocar uma cunha aí no seu coração hoje de manhã. Cuidado, Paulo chama isso de um obscurantismo mental, uma insistência em viver uma vida alheio ao que Deus pensa e ao que Deus tem declarado ao longo dos séculos, e que nós temos esse documento vivo que é a Bíblia Sagrada nos regendo. Então, cuidado, isso também é sinal de uma certa dureza de coração para com Deus. O interessante é que você observa uma falta de boa vontade de entender e compreender os argumentos cristãos, tanto para a família, quanto para o casamento, quanto para as relações afetivas humanas. No entanto, não existe esse tipo de resistência quando o assunto é tão somente contrariar o que a palavra do Senhor ensina. Então, cuidado.
esse tipo de tentativa de tomar conta do nosso ambiente mental e mudar o nosso estilo ou compreensão sobre assuntos referentes à homossexualidade ou uma heterossexualidade exacerbada ou ainda outros gêneros de comportamento sexual condenável, como a prostituição, a pornografia e outros elementos que ameaçam os fundamentos da fé. Isso tudo Paulo coloca debaixo do seguinte título: são alheios à vida de Deus, obscuros no entendimento, são duros de coração. Essa dureza, esse obscurantismo é visto com clareza no nosso dia a dia. Verso 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, eu gostaria que os irmãos observassem, inclusive, os pronomes que aparecem aqui na frase. Tendo se tornado, tendo o quê? Se tornado, entregaram-se insensíveis, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa palavra impureza no original tem a ver com podridão. Essa palavra impureza tem a ver com o corrompimento da vida e da fé, com podridão. E tem relações muito íntimas com a maneira como nós lidamos com a sexualidade. Nós temos contínuas vezes repetido, inclusive do púlpito dessa igreja, que não existe nenhum pecado quando um casal casado deitam em seu leito conjugal e celebram o matrimônio. Não há nenhum erro nisso, não há nenhum pecado nisso, não há nenhuma mancha nisso. No entanto, meus queridos irmãos, se existe uma área em que hoje nós temos sido verdadeiramente agredidos, e se isso na nossa imaginação era um assunto apenas de adultos, revise isso, revise para poder ensinar desde já aos seus filhos como Deus tem separado a sua criação entre macho e fêmea, porque se os relacionamentos sexuais verdadeiramente ganharem expressão de casamento e legitimidade na sociedade, não nascerá mais filhos, não nascerá mais crianças desse tipo de relação, e toda uma estrutura político-social de uma nação fica em xeque. Então ponham a sua cabeça para pensar, sejam por Deus abertos para serem iluminados, e eu gostaria que você observasse esse pronomezinho se aí, né? Os irmãos lembram-se que categoria é esse pronome? Um pronome oblíquo. Se é um pronome na primeira pessoa. Todas as vezes que você conjugar o verbo na primeira pessoa, você usa o se. Se vai conjugar o verbo na segunda pessoa, se vai conjugar o verbo em tu, então não é se, é te. Portanto, se existe uma frase que a gente costumeiramente fala muitas vezes, é eu te amo, e no entanto é uma frase gramaticalmente errada, porque se é eu, não pode ser eu te amo, mas eu amo-te. Então, há uma maneira de tratar a língua portuguesa hoje entre nós, e nós vamos perdendo essas aulas de gramática e essas aulas da língua portuguesa quando a gente é aluno, está lá no
primeiro ciclo, antigamente primeiro grau, e perde essa área de quais são os pronomes, a que está se referindo e etc. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente imagina que está lendo uma coisa alheia à nossa vontade, mas não, o pronome se aqui diz que é algo inserido à sua vontade, tendo-se tornado insensíveis. Ninguém é tornado insensível por mais do que uma pessoa, por mais do que a si próprio. Então, observe o pronome se, os quais tendo se tornado insensíveis, mais uma vez se entregaram à dissolução. Quando alguém está envolvido numa questão sexual condenável, é um ato de voluntariedade, de se colocar pessoalmente. Por isso, o juízo de Deus vai ser de modo pessoal, porque há coisas que nós definimos no nosso próprio coração. Entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essa é uma vida gentia, uma vida alheia à vida de Deus, uma vida alheia ao Evangelho, uma vida movida pela cultura. Então, Paulo estava falando para uma sociedade que sabia exatamente o que ele estava dizendo. Por quê, pastor? Porque o ato sexual não estava envolvido apenas com procriação ou com a celebração do casamento nessa sociedade, estava ligado também intimamente com a religião, uma vez que a deusa a quem eles adoravam lá na cidade de Éfeso, a deusa Diana, era uma deusa que também era uma deusa da fertilidade, por isso que era retratada com uma estátua mais ou menos de 1 metro, 1,20 m, cheia de seios de um lado e do outro, 2 fileiras de seio, porque apontava para a fertilidade. E tendo-se tornado insensíveis, não se torne insensível. Não se torne insensível, não se entregue à dissolução para cometer toda sorte de impureza. E aqui, mais uma vez, impureza aqui está voltado aos pecados de ordem sexual, que a Bíblia continuamente, especialmente o apóstolo Paulo, entrando no mundo gentil, faz menção para que crentes não sejam capturados por essa ideia. A vida sexual de um cristão, ela é desenvolvida ou ela passa a existir a partir do casamento. Todo gênero de relacionamento sexual antes do casamento é nominado na Bíblia como sendo um ato pecaminoso, como sendo uma impureza. Então, casais de jovens que são jovens na igreja, como é que deve ser o namoro desse jovem? O namoro desse jovem deve ser conversando, tratando das coisas aparentemente triviais e que tomam o universo dos sonhos daquele rapaz e daquela moça. Esse tipo de relacionamento entre um rapaz e uma moça crente deve ter o mínimo de envolvimento físico possível. Por quê? Porque Deus criou o corpo humano reativo a certas reações químicas provenientes do hormônio, e quando esses hormônios são ativados, não há quem pense. Não é que você não pensa, é que não há quem pense, e aí as loucuras acontecem. E quando que acontecem as loucuras? Quando uma adolescente de 14, 15 anos aparece grávida, e o pior é que isso termina no gabinete pastoral. O pastor vai ter que dar uma solução àquele problema que de repente explode dentro de uma família. De repente, o rapaz, membro da igreja, está namorando uma moça, engravida a moça. E a gente quer colocar tudo isso na conta da normalidade. Não
não podemos colocar isso na conta da normalidade, sendo fiéis ao texto bíblico. Diz que, mais uma vez o verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É como aquela sociedade vivia. O sexo não estava apenas na experiência de vida de um casal casado, mas o sexo estava inclusive na experiência religiosa, porque nesses templos de divindades da fertilidade, havia o que a gente chama na Bíblia de prostituição cultual, que são prostitutas que serviam no templo, elas angariavam com a prostituição recursos para aquela religião e fornecia a ideia aos praticantes daquele culto que, tendo um ato sexual com uma das prostitutas do templo, que eles se serviriam da fertilidade, da prosperidade. Esse culto à prosperidade, esse culto religioso, tentando mexer com elementos da nossa imaginação em nome da prosperidade, não é nada novo. Isso já estava na raiz dos cultos animistas lá do Velho Testamento. Então, tome bastante cuidado com isso. Não se torne insensível, não se entregue à dissolução. Mas Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso que existe um estilo de vida diferente para os servos de Deus. É que dentro do ambiente da fé, o cristianismo não é o tipo de crença que pode ser vivida apenas obedecendo a ritos. Não. Cristianismo não é uma questão de ritos. Eu compareço na igreja, eu canto, eu toco, eu prego, eu sirvo, eu faço. Tudo isso é muito, muito, muito bom, mas isso não é o suficiente. É preciso haver uma ação do Espírito na sua vida, que chame você a uma vida de santidade, que chame você a uma vida de santificação. Geralmente, quando Deus quer avivar o seu povo, ou quando Deus quer avivar uma igreja, Ele faz menção da sua santidade a esse povo, para que esse povo possa viver uma vida verdadeiramente separada para Ele, separada para Deus. Versículo 20. Preste bem atenção nesse versículo, que nesse versículo nós vamos encontrar claramente o apóstolo Paulo traçando uma linha divisória entre a sociedade em que vivemos, vivida no prazer e regida ao sabor dos sons do seu tempo, da sua cultura, e a igreja. A igreja é uma sociedade diferente, é uma raça diferente. A Bíblia chama os santos de Deus de raça eleita. É uma raça entre as raças. E que raça é essa? A raça chamada crente. A raça chamada filhos de Deus, servos de Deus. A raça eleita. É uma raça sacerdotal, toda ela ministra diante de Deus. Ele diz: não foi assim que aprendestes a Cristo. É verdade. Em nenhum momento dos evangelhos nós encontramos Jesus se sentando e chegando a um acordo a respeito de ética ou moral sexual. Não. Nenhum momento do Novo Testamento você vai encontrar Jesus condescendendo com o universo ao seu redor. No seu tempo, aquela
famosa cultura greco-romana que aqui em Éfeso era vivida visceralmente, porque os efésios eram parte desse movimento greco-romano que tomava conta do império em todos os seus cenários. Não foi assim que aprendestes a Cristo. A vida com Cristo é diferente. Ah, mas eu não aceito. Pois é, a Bíblia fala que os não eleitos não aceitam. Eles se tornaram insensíveis. Eles se tornaram obscuros na sua mente. Eles não aceitam de nenhum modo. Não há uma maneira de se enfocar isso, e é muito claro, não aceitam porque não nasceram de novo, ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo, ainda não foram reconhecidos como eleitos de Deus, e por isso não aceitam a vida que Deus lhes apresenta. E essa é uma vida que é muito simples de ser percebida, é uma vida completamente oposta, meridianamente oposta a essa vida no mundo. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Ó, o se, aqui agora o se já não é mais um pronome, é uma conjunção que trabalha aqui colocando de fato em dúvida se a pessoa se converteu. Portanto, não é o pastor que está falando, eu não estou falando nada da minha cabeça engenhosa, brilhante, bem capacitada. Não, eu só estou lendo o texto e interpretando. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, é que se de fato nós nos convertemos, é que se de fato Jesus reina em nossas vidas e corações como o Senhor absoluto, a verdade, segundo Jesus, é vivida, meus irmãos, na nossa vida com um antecipado gozo. E todas as vezes que a gente pisa fora dos limites definidos pela verdade, nós nos entristecemos. O pecado não nos alegra mais, o pecado não nos dá mais prazer, o pecado não causa em nós um sentimento prazeroso. Portanto, contribuindo aqui para a série de mensagens, esta é a igreja que Cristo está edificando. Uma igreja santa, separada desse mundo, separada do jeito de pensar comum e vulgar do seu tempo, é a igreja de Jesus, e fazer parte dela é algo que só o Senhor, na verdade, pode atestar com segurança. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a observar esse santo caminho e não fugirmos dele. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Quanto ao trato passado, que trato passado era esse? O trato passado é quando você não era parte do corpo de Cristo, quando você não era parte desse corpo sacerdotal, dessa raça eleita, da qual o apóstolo Pedro fala, quando você não era parte disso. É verdade, quando eu não era parte disso, meus irmãos, vocês nem poderiam minimamente acreditar no que eu fui capaz de me envolver como um jovem sem Jesus. E eu não vou cansá-los com o meu testemunho, porque realmente uma vida contando os fatos do passado é uma vida triste, é um testemunho mesmo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja,
que você se dispa do velho homem. É como se você estivesse tirando no banho o velho traje e colocando trajes novos, trajes puros. Você entra no chuveiro, toma um banho, não é? Se lava, passa o desodorizante, joga uma colônia em cima, cheira bem depois do banho. E aí o que você faz? Veste a roupa suja? Não, você veste uma outra roupa, uma roupa nova. Pois é, quanto ao trato passado, nós nos despojamos, nós deixamos de lado, nós colocamos completamente à parte os velhos hábitos. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se o quê? O que a Bíblia fala do velho homem? O que ela fala aí? Que se corrompe segundo os desejos enganosos do coração. Diz que você se corrompe segundo os desejos enganosos do coração. Coração humano não é uma terra que merece confiança. Portanto, aquela ideia ou aquelas expressões, faça segundo você desejar no seu coração, é muito perigoso, porque os desejos humanos estão aqui colocados do lado ou classificados nessa coluna intitulada concupiscências do engano, ou desejos motivados pelo engano. Diz que nós nos despojamos disso no trato passado. Portanto, a velha vida com as velhas máximas, os velhos conceitos, os velhos elementos que diz respeito à vida já passou. E agora, como crentes, nós nos renovamos no espírito do vosso entendimento. Verso 23. Como é que nós vamos começar a perceber que verdadeiramente houve uma mudança no coração do indivíduo? Quando os pensamentos, quando as ideias, quanto ao entendimento das coisas de Deus forem melhor elaborados por essa mente. E aí você vai começar a ouvir alguns conceitos voltados exatamente para o centro do Evangelho, presente naquela vida que antigamente estava sendo governada pelas concupiscências do engano. Então, como é que a gente vê que verdadeiramente aconteceu a conversão? É quando uma nova compreensão do universo e da vida começam a tomar conta da vida daquela pessoa. Ele não pensa diferente só em questão de sexualidade. Ele pensa diferente em questão de família, ele pensa diferente na questão do casamento, ele pensa diferente quanto às questões das relações humanas dentro do corpo de Cristo, e ele pensa diferente a respeito de 1 milhão de outras variáveis que estão ou que tocam o entendimento humano no seu tempo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu gostaria de explicar esse versículo para os irmãos. E vos revistais, e ele aqui fala, vai lançar mão da metáfora de trocar de roupa, e vos revistais do novo homem, não o velho. Deixa lá o velho está morto. O velho foi esquecido debaixo e das águas do batismo. Ele morreu, foi sepultado, acabou o velho. Agora é o novo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É verdade, por isso que a gente chama de novo nascimento. É como se
você fosse recriado, é como se houvesse uma nova criação. A primeira criação fez de você alma vivente. A primeira criação o identifica com Adão. Agora, a nova criação, o novo nascimento, a nova condição em Jesus Cristo o identifica com Jesus. Hoje à noite nós vamos passar pelo texto bíblico, onde o apóstolo Paulo chama esses dois elementos de representantes da humanidade. A teologia tem um nome próprio para ele, chama de cabeça federal. Adão é um cabeça federal para a morte. Em Adão todos morrem. Cristo é o cabeça federal para a vida. Uma vez estando em Cristo, você nasce de novo. Você é formado segundo Deus em total justiça e retidão procedente da verdade. Há uma ação sobrenatural. É um elemento sobrenatural que envolve a fé, e é essa fé que nos livra da culpa. É essa fé que Jesus faz transformações sensíveis na vida humana, que nos livra da culpa. É a fé que Ele morreu para nos dar vida, que Ele veio para nos dar vida, que nos justifica da culpa dos crimes e dos pecados que nós cometemos contra Deus. Nessa última parte do capítulo, ele vai tratar de forma assim, bem prática, do que ele está falando. Que gênero de santificação é essa que Jesus está mencionando? Como é que ele está falando? A que ele quer se referir? A que o apóstolo Paulo quer, na verdade, se referir? Aí ele vai usar elementos da vida prática. Todo mundo sabe o que é mentira, não é? Sabe o que é mentira? Mentira. Aí ele vai colocar assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós não podemos nos tratar enganosamente. Não é correto fazer o outro acreditar que você está mentindo, porque Paulo vai dizer qual é o seu amparo. Ele vai dizer: porque nós somos membros uns dos outros. Nós todos estamos inseridos na igreja como membros desse corpo, e todos os que são parte dessa igreja são membros também desse corpo. Portanto, acabamos de ser membros uns dos outros. Minha mão esquerda é membro da minha mão direita. Por quê? Porque está ligada ao corpo como a mão direita, e assim sucessivamente no corpo de Cristo também. Nós não devemos nos tratar levando em consideração esse espírito enganoso do velho homem, esse sentimento de querer enganar, né? Às vezes a pessoa está na igreja, vivendo uma vida na igreja, e para nós, todo mundo aqui é crente, e a gente trata todo mundo como santo. Foi assim que Paulo tratou os membros terríveis da igreja de Corinto, chamando-os de santos, porque de fato, pelo fato de terem ouvido o evangelho e terem sido inseridos na igreja, e não sabendo nós como está a condição do coração, todos são santos. E primeiro elemento que ele vai trabalhar nesse processo de santificação que acontece na vida do crente, quando ele recebe a Jesus como seu Senhor, e o Espírito Santo vem fazer morada nele, o Espírito Santo vai clamar dentro de você com ciúmes, diz a Bíblia. Ele vai clamar querendo posse total daquilo ali. Ele não vai clamar simplesmente querendo facilmente te dividir com a cultura decaída desse mundo. O Espírito Santo não vai dividir suas atenções. Ele quer a atenção exclusiva, uma vida inteira dedicada, única e exclusivamente a Ele. E, portanto, nesse sentido, não minta, mas trate a verdade. Nós todos sabemos
que nós pecamos de diferentes maneiras e recebemos uma rasteira aqui e outra ali do velho homem. Então, não minta sobre a sua condição espiritual. Nós somos seres humanos carentes da glória de Deus e permaneceremos carentes até o dia em que essa carência será contemplada pela glória do Senhor. E já não seremos como antes, mas receberemos novo corpo, nova identidade. A Bíblia chega a dizer que nós receberemos um novo nome escrito numa pedrinha branca. Um novo nome. Como eu vou ser conhecido no céu? Com certeza não é como Weber, porque Weber me identifica com o velho homem, com aquele nome que eu recebi no nascimento natural. Mas o nome que o Pai me deu no meu nascimento espiritual, na regeneração do meu coração e da minha vida, eu não sei, mas saberei. E você também saberá o seu. Amém, amados? Ele continua nessa empreitada da santidade prática, dizendo para nós: irai-vos e não pequeis. Pastor, não existe aqui uma disparidade entre a ira e o não pecar? Não, é perfeita. Deus também se indigna contra o pecado, meus irmãos, e nem por isso Ele deixa a sua condição de perfeitamente santo. O irar-se tem a ver com essa indignação, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que não haja pecado na sua indignação, que seja uma indignação justa. E tem mais, como nós sofremos uma grave ameaça de nos irar injustamente, ou, por exemplo, tem alguém dirigindo o carro com muita vagareza à sua frente, né? Na gíria do meu tempo, de 50 anos atrás, a gente dizia que o fulano estava morcegando. Está morcegando aí no caminho, não é? E aí você fica um tanto quanto irado com aquele indivíduo. Às vezes pegou a carteira ontem, está cheio de insegurança, conduzindo o carro debaixo de todas as tensões imagináveis. Irai-vos e não pequeis. Mas se você pecar, se você entender depois que a adrenalina abaixar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E aqui vai um conselho para casais casados, especialmente se você tem o hábito de dormir de costas viradas para o seu marido, ou se você, marido, tem o hábito de dormir de costas para sua esposa. A Bíblia diz para que você não permita que esse pecado da ira seja de tal modo enfrentado por você, de modo que você deixe o sol se pôr. Não, tem que resolver o problema imediatamente. Você cometeu um agravo contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, contra a sua filha, contra alguém. A Bíblia manda para que você não deixe o sol se pôr, não deixe um dia passar sem que você reate plenamente e tente demonstrar aí em palavras inteligíveis e tranquilas o que você sente no seu coração. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. É um outro elemento. Ele fala da mentira, ele fala sobre a ira, os pecados que vêm da indignação, e aí no verso 27 ele nos dá uma ideia mais ou menos abrangente. Ele diz: nem deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É quando, na verdade, de uma situação mínima, de repente, você já deve ter visto isso. Uma coisinha tão pequena que pode ser resolvida como me desculpe, ou me perdoe,
ou esqueça isso, não é? De repente aquela coisinha pequena se transforma num grande furacão. Algumas vezes até mesmo colocando em risco a própria relação do casal, dizendo: é por isso que no passado eu queria te deixar, porque você era essa mulher ranzinza, ou porque você era um homem assim, ou você era assado, e aí começam as acusações, e o diabo começa a ganhar corpo no meio daquela circunstância. Quando você estiver no meio de uma situação que estimule a sua indignação, se há um versículo que você precisa trazer à mente, é: não dar lugar ao diabo. Pastor, mas isso está se referindo a quem? Está se referindo ao nascido de novo, isto está se referindo ao crente, isso está se referindo àqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. E ele segue na sua lista. Ele vai falar no versículo 28 de uma prática que é o furto, que é subtrair algo que não é seu. Escutem, meus irmãos, deixa eu tentar aqui equilibrar esse castelo de cartas que é a pregação, porque ao menor sopro essa edificação vai abaixo. Existem determinados furtos que são aparentemente coerentes, como o furto de fotocópias no lugar onde você trabalha, o furto de clipes de papel, o furto de resmas inteiras de papel. Aí nós tivemos aqui há muitos anos atrás, alguém que queria fazer uma doação de papel contínuo. Aquele papel contínuo, aquele papel que a gente prende nas famosas impressoras com as que não são modo de tinta, nem do modo laser, que elas faziam um barulho tremendo, era aquele barulho de impressão. E a minha primeira pergunta foi: irmão, comprou? Não, pastor, é lá da empresa, o meu patrão, o meu imediato, que é igual a ele, empregado da empresa também, me dá. Não, digo, ele só pode dar a coisa que for dele. Se é da empresa, não é seu. Não toque, não pegue nada. Então existe o furto que nós conhecemos, que é aquele furto que seu para o carro na rua e de repente quando você chega na vaga o carro não está mais lá. Ele diz: se alguém furtava, não furte mais. Parece ter que chamar a atenção da igreja para uma coisa tão simples, não é? É que em algumas culturas, como a nossa brasileira, onde a corrupção está tão, mas tão, meus irmãos, tão envolvida com o tecido cultural, que às vezes nós precisamos de uma lembrança simples dessa para não pecar contra Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes faça o quê? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, não furte, não roube em pequenas coisas, em grandes coisas, nem no tempo. Você foi contratado para dedicar 8 horas do seu dia ao trabalho, não enrole o dia, trabalhe como um servo de Deus, trabalhe às 8 horas, seja um trabalhador produtivo e assim cumpra aquilo que Deus o chamou para fazer como um cristão. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Acudir ao necessitado não é uma obrigação institucional,
como nós achamos que é. Aqui no Brasil, nós achamos que o governo precisa pagar por tudo, que o governo deve estar atrás de tudo, e é por isso que cobra impostos tão caros e tão severos. Bem, o Império Romano era conhecido por esses impostos pesados, e nem por isso o apóstolo Paulo coloca na conta do imperador o socorro aos necessitados. Socorrer aos necessitados é coisa de crente. Então, quando você estende a mão para um vizinho, para um amigo, para um familiar que está passando por uma situação difícil, isso é coisa normal de cristão. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou nenhuma palavra podre. O que significa? Os irmãos querem um exemplo? Eu vou falar aqui, do púlpito nessa manhã. Desculpe, a censura celestial impediu de ser pronunciadas estas palavras podres, que me parece que os crentes precisam ser lembrados dessas minúcias e desses pormenores. Por que você precisa ser tão lembrado por isso? Porque talvez lhe falte aquele alarme sobrenatural do Espírito Santo, que é quando você ameaçar em falar um nome feio, apareça imediatamente na sua tela mental, aquela expressão que normalmente aparece nas histórias de quadrinho, nos gibis, né? É um asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha e 3 pontinhos, né? Então, normalmente aparece lá nos gibis que aquela pessoa está pronunciando lá um nome feio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Existe uma maneira de nós verdadeiramente vivermos a santidade da linguagem. A santidade da linguagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para o quê? Edificação. Às vezes, você está num grupo de pessoas e estão ali tão envolvidos, tão claramente desarmados, que um começa a falar ou a contar uma história um tanto quanto, digamos, pobre, para não dizer outra coisa, concernente à edificação. Mas a Bíblia manda que quando você estiver conversando dentro do espectro da igreja, que você, ou da igreja ou da família, ou seja em que espectro for, que você se concentre em palavras que edifiquem e que transmitam graça. Últimas palavras do capítulo 4 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Quer dizer que o Espírito de Deus se entristece. Existem certos desvios de linguagem ou desvios da própria vida que podem ser classificados como sendo atos de entristecimento ao Espírito Santo. São os mesmos atos que dão lugar ao diabo, entristecem ao Espírito Santo. Parece-me que as bissetrizes aqui, os irmãos lembram da aula de geometria, lá da bissetriz, para dividir uma reta ao meio, como é que você faz? Você traça a bissetriz, você vai chegar ao meio da reta? Pois é, para fazer essa divisão correta ali, não é? Da vida debaixo da condução do Espírito e a vida debaixo da ação pecaminosa do diabo. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Naquele glorioso dia, o que Deus vai procurar em sua vida é o Espírito Santo.
a presença do Espírito, verdadeiramente a obra do Espírito na sua vida, e a obra do Espírito é uma obra santificadora na sua vida. Versículo 31 e 32. Longe de vós, toda o quê? Amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Mais uma vez, você observe como ele carrega tinta nos pecados da linguagem. Palavra torpe, palavra que não edifica a ninguém. E agora ele está mandando a gente ficar longe de todo tipo de vocabulário que é construído debaixo de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, bem como assim toda a blasfêmia e assim também toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. São conselhos simples, práticos. Ele termina esse capítulo 4 e inicia o capítulo 5, falando desses conceitos práticos. Não furtar, não usar a voz, a palavra para falar qualquer coisa indigna, não mentir. Esse tipo de comportamento não é uma coisa assim, pro forma, que o pastor da igreja quer mais ou menos uniformizar a linguagem de todo o povo. Não sou eu, irmãos. Por mim, cada um de vocês viveria a vida que quisesse e estava bem vivida, mas eu não sou de mim mesmo, e eu não falo aquilo que é próprio, meu, eu faço uso da palavra que é de Deus. Isso é a palavra de Deus. Finalmente, para abarcar tudo na nossa consciência, ele diz: sede imitadores de quem? Quem é o seu padrão? Deus é o seu padrão. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ele é o seu padrão, olhe para ele, repita na sua vida prática, ou tente fazer na sua vida prática, um paralelo, uma conexão entre a divindade e você. A santidade que deve tomar conta do nosso coração, ou da nossa imaginação, é aquela que toma conta dos ensinamentos divinos. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E andar em amor. Quantas vezes forem necessárias, nós precisaremos repetir que essa deve ser o ideal, esse deve ser o ideal dos santos. A igreja que Cristo edifica tem esses padrões. Paulo aqui estava falando numa realidade muito próxima culturalmente à nossa realidade. Essa sociedade greco-romana, essa ideia greco-romana que tomava conta do mundo antigo, meus queridos, de então, é uma sociedade muito próxima à nossa, pluralista no sentido de fé. Havia uma série de conceitos de fé presentes na sociedade, pluralista no sentido de divindades, havia vários deuses, como nos dias de hoje. Pluralista também dentro do conceito sexual, havia práticas homossexuais livres e claras presentes na sociedade, e havia com certeza uma igreja. Essa igreja, eu só termino com essa minha fala,
para recomeçar daqui no domingo que vem. Essa igreja foi alertada pelo Espírito Santo, porque em determinados momentos dela, ela se esqueceu das suas primeiras práticas, das suas primeiras obras. Sabe, daquele tempo em que houve uma efusão do ponto de vista de fé e entrega dos corações a Deus. Sabe, a vida da nossa igreja também tem essa semelhança com a igreja de Éfeso. Nós também tivemos um passado que alguns irmãos talvez lancem mão dele. Mas a voz do Espírito que emana do texto para nós é o seguinte: olha, toda a glória já vivida em algum momento da história da igreja pode ser resgatada. Toda essa glória pode ser revivida. Basta que nós atentemos para coisas muito simples. O dia do Senhor, uma santidade de vida, uma vida voltada para Deus e exclusivamente para Ele, e assim sucessivamente. Portanto, eu ponho aqui um ponto parágrafo. Na semana que vem a gente vai tratar de obras da carne, frutos do Espírito. Vamos ficar rodando mais ou menos no entorno do mesmo assunto, porque o apóstolo Paulo não quebra um capítulo e inicia outro abruptamente. Aqui tem uma sequência lógica de pensamento e ele vai usar dessa sequência lógica para nos colocar diante do capítulo 5 de Efésios. Que Deus o abençoe.